Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Bilar, na disciplina Administração Pública. Vamos tratar hoje de um tema super importante, que é o ciclo das políticas públicas. Lembrando que esta aula faz parte da disciplina Administração Pública do curso de Bacharelado em Administração da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eu sou o atual professor da disciplina, professor Alexandre Bilar. Então, tema de hoje, ciclo das políticas públicas. Lembrando que eu deixarei no ambiente virtual de aprendizagem um livro super interessante da professora Maria das Graças Rua, que tem como título justamente Políticas Públicas, e vocês podem ver detalhadamente o conceito de políticas públicas, o ciclo das políticas públicas, que é o que nós estamos tratando aqui como temática central. Bom, e também deixarei um videozinho complementar, né, para auxiliar no entendimento de todas e todos. De início, o que seria uma política pública? Conceituando de uma forma bem simples, bem direta, podemos dizer que as políticas públicas são um conjunto de ações e decisões governamentais, tá, voltadas para a solução, em tese, de problemas enfrentados pela sociedade. Então, nós sabemos que a sociedade tem suas demandas e cabe aos agentes governamentais, né, aos governantes, tomarem decisões para resolver os problemas que vão surgindo no dia a dia da sociedade. Tá? O bem-estar coletivo é o propósito maior, deve ser o propósito maior da gestão pública. Discutimos isso em encontros anteriores. E hoje vamos tratar especificamente como é que funciona esse fluxo, né, esse ciclo das políticas públicas. Tá? Então, isso é conhecido como funciona justamente enquanto um ciclo, enquanto um processo que inicia-se com a identificação do problema, né, e a formulação da agenda e que se desenvolve por outras etapas de uma forma bem sistematizada. Então, as fases do processo de produção de uma política pública, por assim dizer, são as seguintes. Primeiro, você tem a chamada formação da agenda. Tá? O que é isso? É quando uma situação é identificada, ela é reconhecida como um problema político e a sua discussão começa, né, passa a fazer parte das atividades de um grupo de autoridades dentro ou fora do governo. Um grupo de autoridades se reúne para discutir aquela temática. Então, formulou-se uma agenda a partir da identificação de um problema real do dia a dia da sociedade. Por exemplo, a pandemia que estamos vivenciando atualmente, causada pela Covid-19, é um problema monumental. A partir do momento que se identificou o primeiro caso em nosso país, né, reuniu-se aí o esforço de vários, formulou-se essa agenda do enfrentamento à Covid-19. É assim que funciona o processo de uma política pública. Na sequência, surgem as alternativas, formulam-se as alternativas e a tomada de decisão. É a parte seguinte. Inicialmente, você formula essa agenda, né? Forma-se uma agenda com a definição do problema, e esse problema vai ser analisado para a formação de alternativas, para a partir da escolha, né, de uma dessas alternativas ou de alguma dessas alternativas tomar-se uma decisão. Né? Então, a formação das alternativas e a tomada de decisão ocorre quando há inclusão do problema na agenda. Esse problema ele vai ser analisado, né? E esses atores que estão lá, eles começam a apresentar propostas, né? Sugestões de solução para esse problema, ou pelo menos para mitigar as consequências, os efeitos desse problema na sociedade. Então, essas propostas vão expressar aí, interesses diversos, né? E esses devem ser combinados de tal forma que se chegue a uma solução que seja aceitável para o maior número possível de envolvidos
E a partir desse momento que há essa concordância, né, que chega-se a esse ponto pacífico, toma-se a decisão. Tá? Agora, essa tomada de decisão não significa que todas as decisões aí relativas a uma política foram tomadas, mas foi possível chegar, né, a uma determinada linha de ação, né, de acordo com o que está sendo com o que foi analisado e com o que está sendo formulado. Então, quando a política ela é pouco conflituosa, segundo as palavras aí da professora Rua, e agrega bastante consenso, então esse fica mais fácil esse processo de tomada de decisão, né? Fica mais fácil fazer isso. Agora, quando a política envolve vários conflitos, várias questões aí complexas, né? E a decisão exige conhecimentos técnicos e você precisa fazer todo esse levantamento, né? Ela fica um pouco mais complicada, né? Para que se chegue a um senso comum, né? E parta aí para a sua implementação, que é a fase seguinte da política. Escolheu-se uma alternativa, né, de solução, toma-se a decisão, é essa linha, vamos implementá-la. Então, a implementação é quando você pega esse conjunto de decisões sobre como vai ser a rotina executiva, né, de quem está envolvido com aquela política, das organizações que vão estar relacionadas com essa política. Então, por exemplo, a pandemia, se for no município, a Secretaria Municipal de Saúde, né, e os outros órgãos relacionados. Se for no nível estadual, então a Secretaria Estadual de Saúde e os outros órgãos que se relacionam com isso. Então, quando esses órgãos, quando esse conjunto de atores, essas organizações envolvidas, esses órgãos envolvidos, eles passam, né? Eles mostram, eles deixam de ser apenas intenções e passam a intervir mesmo de forma decisiva na realidade, é a fase da implementação da política. Né? Então, a partir do momento que a política ela é implementada, faz-se necessário o seu acompanhamento, o seu monitoramento. Né? Então, criam-se procedimentos para que se apreciem os processos que estão sendo adotados e é um instrumento de gestão, é o controle. Né? Você tem que avaliar os resultados daquela política. Né? Então é a fase aí da avaliação também. Né? Você tem a implementação, depois você tem a avaliação, que é para você verificar se os resultados obtidos estão de acordo com o que foi planejado. Então, só se faz isso com um monitoramento constante para que os ajustes necessários sejam realizados. Então, basicamente, você tem a identificação do problema, né, a formação de agenda, a criação de alternativas para resolver esse problema, ou diminuir seus impactos e a tomada de decisão em si, né, no segundo momento. Depois você tem a tomada de decisão propriamente dita e sua implementação, né? E por fim, após a implementação daquela linha de ação, ou daquelas ações que foram escolhidas, vem-se a avaliação daquela política para ver se ela está de acordo com o seu conceito. Né? Se essas ações, se essas decisões, de fato, efetivamente, né, de forma eficaz, de forma eficiente, e também com base no princípio da economicidade, né, que nós discutimos no momento anterior, se está de acordo para a promoção do bem-estar coletivo, para a promoção do bem comum, se atende às expectativas e demandas da sociedade. Tá? Vocês podem achar claramente no livro da professora Maria das Graças Rua, essa definição de políticas públicas e esse modelo, esse exemplo do ciclo das políticas públicas. É importante identificar os chamados agentes, né? Ou melhor dizendo, os atores envolvidos nesse contexto, são os nossos stakeholders, ou, essa expressão usada muito em administração, são o público estratégico, né? Ou o grupo de interesse, os interessados nessa determinada política pública. Tá? Então, esses stakeholders, esses atores, eles podem ser, há de alguns
divisões, né? Há uma categorização na divisão de quem são esses atores. Há autores que definem, que chamam de atores políticos, há aqueles que têm interesses, cujos interesses poderão ser afetados pelo rumo tomado, né, por uma determinada política pública. Podem ser indivíduos, grupos, né? E aí existem algumas categorias, como os políticos, né, que são aqueles que têm mandatos eletivos, né, o governador, o presidente, o prefeito, os deputados, enfim, os vereadores, o pessoal do executivo e do legislativo. Os burocratas, que são os técnicos, né, que são os funcionários públicos, federais, estaduais, municipais, quaisquer instâncias. E outros interessados também, como, por exemplo, os empresários, as categorias de classe, os trabalhadores, que são geralmente representados por alguns órgãos, né? Alguns órgãos, algumas organizações sindicais também são diretamente interessados. De uma forma mais simples, existem alguns autores que reúnem esses atores, os stakeholders envolvidos nas políticas públicas. Eles separam em dois grandes grupos, que são os governamentais, ou seja, aqueles que fazem parte do governo, né? em suas três esferas, ou o governo federal, ou o legislativo, o executivo, o judiciário, né? E os que não são governamentais. Os não governamentais são os grupos de pressão às instituições internacionais, sindicatos, partidos políticos, organizações privadas, ONGs, enfim, toda a sorte de indivíduos e organizações que exercem pressão para que determinada política pública, com relação a determinada política e sua aplicação, porque são diretamente afetados, diretamente interessados. Né? Então, é muito oportuno ter noção de quem são os atores, né, que são os stakeholders, por assim dizer, das políticas públicas, quem são as partes envolvidas. Tá? É necessário identificar quem são esses atores para que, a partir desse momento, você desenvolva todo aquele processo do ciclo das políticas públicas em si. Tá? Então, por que uma política pública é importante? Ela é importante porque ela é voltada para resolver uma situação prática da sua cidade, do seu estado, né? E ela envolve, né, um processo de tomada de decisão, um processo de gestão. Então, nada mais é do que um ciclo, né, que se inicia, como vimos antes, a partir do momento da identificação de um problema real, vivenciado por uma comunidade, e a partir desse momento tomam-se as devidas providências. Os atores envolvidos, né, exercem influência, criam-se alternativas para solucionar esse problema. Essas alternativas são postas em prática, né, implementadas, depois são avaliadas, né, monitoradas, para ver se há necessidade de realizar algum tipo de ajuste para que os objetivos sejam alcançados, para que, de fato, essa política pública ela se consolide, ela atinja seus propósitos, ela atenda às necessidades, expectativas da população. Tá? Então, funciona basicamente assim as políticas públicas. Elas servem para ajudar a sociedade, né? A importância delas é indispensável, né? Em todas as áreas, ambiental, econômica, né? Educação, saúde, são as políticas públicas quem trazem soluções para os problemas que são vivenciados no dia a dia pela sociedade. Tá? Então, essa ação estatal ela é importante. E a participação da sociedade nesse processo, né, é muito importante para que nós tenhamos a cidade que desejamos, né, que queremos, o Estado, o país. Então, só é possível a partir do momento em que nós entendamos como é que funcionam as políticas públicas, nós façamos aí pressão para que elas sejam, de fato, postas em prática, que elas sejam monitoradas, para que elas sejam ajustadas
e para que nós resolvamos os problemas, ou pelo menos diminuamos, né, temos condições de diminuir os impactos negativos de algo que esteja causando prejuízo à sociedade de alguma forma. Tá? Então é interessante. E existe aí a importância hoje em dia, tá, da participação social nas políticas públicas, tá, para garantir a sua eficiência, sua eficácia, sua efetividade. Esse monitoramento, esse controle social é indispensável para que as políticas públicas, elas verdadeiramente, né, elas consigam serem exitosas, né, terem sucesso. Então, existem hoje em dia muitas redes que estão sendo criadas, né, para facilitar a participação social nas políticas públicas. Tá? Essas redes são estruturas assim policêntricas, né, que tem vários centros de atuação e que elas auxiliam, formada por profissionais de várias áreas, por organizações, enfim. Então, diante da complexidade dos problemas que vivemos hoje em dia, essas redes são importantes aí para sugerir e para acompanhar, né? Nós temos conselhos gestores que também participam em vários órgãos na gestão pública, né? Conselhos gestores do município, das unidades de conservação da natureza, enfim, várias políticas têm a participação social, o controle social também exercido através da participação de pessoas, né? de E essas participações também podem se dar através de redes de cooperação, né? Que é interessante. Então, tanto os atores governamentais quanto os não governamentais são imprescindíveis para o sucesso, para que esse fluxo da política funcione, né? De acordo com as demandas. E sempre surgem demandas novas a cada momento. A situação mesmo agora que vivenciamos da Covid-19 é uma demanda nova. Até o ano de 2019, ninguém conversava sobre isso aqui no Brasil, né, de uma forma mais aberta. Se alguém já tinha essa informação, não compartilhou conosco. Né? Só no ano passado é que virou, né, a partir da Organização Mundial de Saúde, etc. O primeiro caso no Brasil foi no início do ano 2020. Então, a partir daí, surgiu a necessidade de implementação de políticas públicas, né? Enfrentamento aí à Covid-19. E é assim que funciona. Tá? Existe um sistema que impulsiona essas políticas públicas. Temos as demandas da sociedade, né? Sejam elas novas, sejam elas reprimidas, sejam elas recorrentes, né? Existem aí demandas e essas demandas elas são problemas, por assim dizer, políticos que precisam de uma agenda para a sua resolução. Né? A identificação do problema faz parte da agenda, da formação da agenda que vai levar aí a possível identificação, possível e necessária identificação de alternativas para resolução. Tá? Então, temos que ter consciência de que temos um conflito, tem vários interesses relacionados com as políticas públicas. Tá? Temos expectativas relacionadas, temos vários atores que se mobilizam para defender seus próprios interesses. Seria ingenuidade achar que não, que todo mundo só ia pensar no bem comum. Não é verdade. Né? Agora mesmo, no momento que estamos de vacinação, vemos que várias classes pediram aí ao Ministério da Saúde que fossem colocadas como prioridade na hora de receber a vacina, né? Em detrimento aí ao que se estabeleceu tecnicamente enquanto grupos prioritários. Então, veja, há sempre essa pressão, né, de grupos de interesse, de pessoas que têm, né, expectativas em relação a isso. Então, essas aspirações, essas necessidades devem ser consideradas, mas sempre deve-se ter em mente que o propósito maior de uma política pública é o bem comum, né? É a promoção do bem coletivo. Então,
é indispensável que você entenda que existe aí um campo de disputas, por assim dizer, né? Uma arena política, né? Onde existe aí, onde esses atores atuam, influenciando, se mobilizando, fazendo alianças para que, né, seus interesses sejam atendidos e eles impactam diretamente, eles vão influenciar no dia a dia, por assim dizer, da gestão e da aplicação das políticas públicas. Né? Existem negociações, jogos relacionados a isso, né? Barganha, determinados grupos têm maior ou menor poder de barganha, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A capacidade de persuasão, a capacidade de debate, de convencimento, tá? Tem que ser levado em consideração na hora de se ver aí as melhores linhas de ação das políticas públicas. Tá? E existem, inclusive, alguns modelos de análise, né, do processo de decisão. Existe o modelo da política burocrática, o modelo organizacional, o modelo da política racional, enfim. Quando um problema ele entra na agenda governamental, as alternativas são formuladas, né, e esse processo todo que envolve esses atores pode ser, né, mais ou menos vantajoso, ele leva em consideração uma série de fatores e existem aí modelos, né, alternativos para entender como é que é esse processo, tá? E premissas a serem consideradas, e é um tema bem interessante, tá? Construção de ideias, tá? Resolução dos problemas, e a gente tem que levar em consideração muitos autores que se debruçaram sobre esses assuntos, né? O Simon, que é um autor da nossa área de administração, ele também, né? Ele fala sobre o modelo da racionalidade limitada, né? O modelo racional de tomada de decisão, e que também está relacionado a isso, a essa escolha, né? O Etzioni, também outro estudioso aí, que tem uma linha de ação mais voltada aí para a parte humana, né? A tomada de decisão mais sob o ponto de vista da sociologia, tá? Então, são vários aspectos a serem encarados, desde a formulação do problema, da agenda, até a implementação e o acompanhamento, a avaliação das políticas públicas, ok? Bom, eu vou disponibilizar também para vocês, nesse breve resumo que eu fiz aqui, um material da professora Ruas, o livro que eu mencionei, que vocês podem analisar com calma. E vou colocar um vídeo também bem interessante, que explica com exemplos práticos como é que funcionam essas políticas públicas, né? E esse ciclo das políticas em si. Espero que vocês gostem e vamos, depois da leitura, né, discutir um pouco lá no fórum da semana sobre essa questão que estamos conversando um pouco agora. Então, é uma temática bem relevante, o ciclo das políticas públicas, e está diretamente relacionado àqueles conceitos de eficácia, de eficiência, de efetividade, né, que nós discutimos anteriormente, sem contar aí também a questão da sustentabilidade, que hoje em dia deve ser sempre considerada na hora de você criar uma política pública. Né? Será que ela é sustentável? Será que ela respeita, né, os princípios da sustentabilidade? Né? Então é interessante que isso seja analisado. Então até o próximo encontro, espero que essa breve conversa nossa tenha sido produtiva. Um abraço a todas e a todos.